Olá pessoal, a gente vai hoje estudar um pouquinho sobre função afim, uma função que vocês já viram muito falar sobre ela e a gente vai dar então uma revisão e uma aprofundada. Começando pela definição aqui de função afim. Uma função afim vai ser uma função de R em R e vai ser chamada função afim quando existirem dois números A e B, tais que f de x, como a gente escreveu aqui, né? Igual a ax mais b, tá bem? Para todo x em R. Então, esse é o formato básico da função afim. E a gente vai ver as particularidades, quando A igual a zero, quando B igual a zero, o que acontece com essa função. E a gente tem alguns casos especiais. A começar, né, dos casos particulares, a gente tem aqui essa função linear. A função ela vai ser linear quando o nosso b for zero. Observa o seguinte, aqui, ó, meu b igual a zero. Então, a gente tem f de x igual a menos 2x, f de x igual a 1/5 de x, f de x igual a raiz de 3x. A característica principal da função linear é a seguinte. Aqui. É a seguinte. Um grafiquinho meio torto, mas tá bom. É que o gráfico da função f de x, deixa eu pegar outra cor de caneta. O gráfico dela, ele vai passar sempre aqui, ó, pelo cruzamento do eixo XY. Então, o que vai mudar vai ser a inclinação do gráfico, entenderam? Quando B é igual a zero, eu tenho sempre que, se x é zero, o f de x também vai ser zero. Menos 2 vezes zero, zero. Agora, se x é igual a zero aqui, 1/5 vezes zero também dá zero. Se x é zero aqui, raiz de 3 vezes zero, f de x também vai ser zero. Ou seja, esse ponto aqui é um ponto incomum em todas as funções lineares. Agora, a função constante. Função constante é quando a gente não tem do lado direito dessa igualdade a variável x. Nesse caso, fica só f de x igual a b. Por exemplo, aqui f de x igual a 3, f de x igual a menos 2, f de x igual a raiz de 2. Você não varia a função em relação a x. A particularidade desse caso aqui é o quê? É que quando você tem aqui o eixo xy, o gráfico dessa função, ele é sempre paralelo aqui, ó, ao eixo x. Tá? Ele não tem uma inclinação em relação ao eixo x, eles são paralelos. Ou 3, ou menos 2, aqui, ó, f de x igual a 3. Um pouco desproporcional, mas vamos deixar f de x menos 2. Aqui, ó, f de x igual a menos 2. F de x igual a 3. Todos os casos, eles são paralelos ao eixo x. Esse é o caso da função constante. Outra questão é a função identidade. A função identidade é essa função aqui, f de x igual a x. É um caso particular da função linear. Ela também tem em comum com as outras funções lineares esse ponto aqui do gráfico, porque se x é zero, f de zero é zero. Meio ruimzinho. Mas a particularidade da função identidade é o quê? Ela é a bissetriz do primeiro quadrante. O que é a bissetriz do primeiro quadrante? Gente, era pra passar aqui bem em ciminha, tá? Não ficou muito bom, não. Deixa eu... Aqui, ó. Pra passar bem em ciminha aqui, ó. O que é a bissetriz do primeiro quadrante? Ela corta esse ângulo de 90 graus, divide ele em dois, tá? Então, esse ângulo aqui é de 45 graus, esse ângulo aqui é de 45 graus. Essa é a função f de x igual a x. Bissetriz é uma reta que corta um ângulo ao meio certinho, independente de ser o ângulo de 90 graus. Nesse caso, é o ângulo de 90 graus. Tá? Temos a função translação. A função translação é a função que translada alguém proporcionalmente. Então, ela, no caso, ela vai transladar a função identidade para cima ou para baixo. Então, olha só,
o A igual a 1 e o B é diferente de 0. Então, vamos supor aqui, ó, vou fazer com as mesmas cores. Eu tenho aqui o gráfico da função f de x igual a x, que é a função identidade, tá? Quando o tablet fica inclinado, fica difícil escrever, mas tá, não tá ruim de tudo, não. Olha o seguinte, agora quando x é 0, esse f de x igual a x mais 2 aqui vai ser igual a 2. Então, um ponto dessa função vai ser aqui, ó. Vamos por aqui 1, aqui 2. Vai ser aqui, tá? Se f de x for igual a menos 2, menos 2 mais 2 é 0. Então, se x for igual a menos 2, vamos colocar aqui o menos 2, esse aqui vai ser um outro ponto. Então, ligando esses dois pontos, pra gente traçar uma... Lembra que pra gente traçar uma reta, 2 pontos é o suficiente. Então, se eu consigo... Pronto. Percebe que a minha reta azul é paralela à minha reta vermelha? O que significa isso? Que eu transladei a reta vermelha, tá? Em 2 unidades aí. 2 unidades olhando pro eixo Y ou pro eixo X, tá? Mas eu transladei ela. Por isso que ela é chamada função translação. Ela é sempre paralela. Qualquer gráfico dessas funções aqui, tá? Vai ser sempre paralelo à função identidade, tá bom? Se for x igual a x menos 3, a gente vai ter um gráfico desse tipo aqui, ó. Quando x for 0, o f de x vai ser igual a menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Quando x for igual a 3, por exemplo, 1, 2, 3, isso aqui vai dar 0, tá bom? Então, eu tenho esses 2 pontos aqui, ó, no meu gráfico. Observa que, novamente, ele vai ser paralelo aqui. Então, essa daqui é a minha f de x igual a x menos 3. E azul, essa daqui é f de x igual a x mais 2. Tô transladando a função identidade, tá bem? Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre taxa de variação na função afim. Esse parâmetro A, ele é conhecido como taxa de variação, ou taxa de crescimento. Esse parâmetro A, ele caracteriza, ele vai dar pra gente, ó, essa inclinação aqui da reta. Então, se a reta tá muito inclinada, observa o seguinte, se meu gráfico, tanto faz, ele não precisa passar pelo 0 não, tá? Esse aqui, ó, se essa taxa é muito grande, quer dizer que o crescimento é muito alto. Se essa taxa ela é pequenininha, quer dizer que o meu crescimento é mais lento da função, tá vendo? Agora, dependendo do valor dessa taxa, que pode ser assim, ó, quer dizer que a minha função tá decrescendo. Observa o seguinte, se eu olhar aqui para esse gráfico, olha. Aqui eu vou ter x1, aqui eu vou ter x2. Aqui, ó, eu vou ter f de x1. E aqui eu vou ter f de x2. Eu vou olhar para cá, ó, para esse triângulo aqui, ó, tá? E vou fazer essa parte aqui, ó, em amarelinha, dividido pela parte em vermelhinho, tá? Mas quem que é a parte amarelinha? A parte amarelinha é f de x2 menos f de x1. Quem que é a parte vermelhinha? A parte vermelhinha é um ΔX, que a gente pode chamar, tá? Aqui também pode ser ΔF de x. É igual a x2 menos x1. Vocês lembram, por acaso, que cateto oposto sobre cateto adjacente, eles são iguais a tangente desse ângulo aqui, olha. Essa taxa de variação ela é exatamente a tangente desse ângulo, o tangente do ângulo
entre a reta do gráfico e o eixo X, tá? Observa aqui que é exatamente isso que eu tô obtendo, olha. O A, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de θ, ou tangente de θ é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Tá? E olhando aqui, ó, lembrando lá da regra da tangente, olhando ali no círculo trigonométrico, ó. A tangente do ângulo, ela é dada pelo valor nessa reta aqui, ó. Então, aqui, ó, valor da tangente pequena, a inclinação pequena. Valor da tangente maior, a inclinação é maior. Valor da tangente negativo significa que a minha reta tá decrescendo. Tá dando para entender? Aqui, ó. Essa reta do gráfico é assim. A gente vai fazer mais exemplos e vai entender melhor sobre isso. Mas, enfim. Essa fórmula que a gente chegou aqui, ó, é exatamente essa fórmula que tá aqui, tá? Da taxa de variação. Agora, a gente vai usar essa taxa de variação para determinar a função a partir de 2 pontos, tá bem? Então, olha só. Esse é um dos modos, a gente tem 2 modos de encontrar. Então, vamos lá. Ó, determinação a partir de 2 pontos. A gente pode determinar ela sabendo o valor dela em 2 pontos. E faz todo sentido, porque para a gente determinar uma reta, basta a gente conhecer 2 pontos dessa reta. Então, aqui, ó, tá falando, vamos ver 2 maneiras da gente determinar f de 2 igual a menos 2 e f de 1 igual a 1. Primeiro modo que a gente vai fazer utilizando a taxa de variação. Então, a gente descobre quanto que vale a... Deixa eu tirar um pouquinho aqui, tá? Vou escrever. O que é o A, né? É o f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Só que eu quero o x2 maior do que o x1. Então, quem eu vou pegar como x2 aqui, ó, meu x2 vai ser 2, meu x1 vai ser 1, tá? Então, quem que é o f de x2? F de 2. Quem que é o f de x1? É o f de 1 sobre 2 menos 1. Quem que é f de 2? É o menos 2. Quem que é f de 1? É o 1. Esse menos aqui é daqui, tá? Sobre 2 menos 1. Isso daqui dá menos 2 menos 1 dá menos 3. E aqui 2 menos 1 dá 1. Então, meu A deu menos 3. Se A dá menos 3, agora eu vou substituir, porque se essa é uma função afim, com certeza minha função afim é da forma f de x igual a x mais b. Então, a gente já descobriu quanto que vale o A. O A é igual a menos 3. Resta saber quanto que vale o b, tá? Então, vamos lá, ó. F de x é igual a menos 3x mais b. Só que eu sei quanto que o f de x vale se o x vale, por exemplo, 2. Então, vamos colocar aqui, f de 2 é igual a menos 3 vezes... Quanto que vale o f de 2? Menos 3x. Não. Se eu coloquei f de x igual a 2 aqui, né? Então, substituo. 2 mais b. Mas eu sei quanto que vale o f de 2. f de 2 vale menos 2. Então, eu tenho o quê? Menos 2 é igual... Menos 3 vezes 2, menos 6. Mais b. Então, meu b vale quanto? b vai ser igual... Menos 2 mais 6, 4. Então, ó, resposta f de x vai ser igual a menos 3x mais 4, tá? Eu determinei a minha função a partir de 2 pontos pela taxa de variação. Depois, eu substituí um dos pontos, tá? Substituí aqui o f de 2. F de 2 igual a menos 2 e obtive o valor de b, tá? E cheguei aqui no resultado que eu queria, que era a função. Mas tem outro modo também de fazer.
Sabendo que isso aqui é uma função afim, e sabendo esses dois pontos, eu tenho o seguinte. Eu sei que f de x é igual a x mais b, tá? Então, vou substituir primeiro f de 2 igual a menos 2. Então, eu vou ter o quê? Que f de 2 igual a vezes 2 mais b. Só que quem quer f de 2? F de 2 é igual a menos 2. Então, menos 2 é igual a vezes 2 mais b. E agora, eu tenho f de 1 igual a 1. F de 1 é igual a vezes 1 mais b. Então, eu tenho o seguinte, quem quer f de 1 é igual a 1. 1 é igual a mais b. Com esses dois aqui, olha, essa e essa, eu faço um sisteminha. Que é 2a mais b igual a menos 2. E a mais b igual a 1. Tá bem? Agora, ó, posso fazer do jeito que vocês quiserem, mas eu vou subtrair a primeira da segunda, tá? Subtrair aqui. 2a menos a, b menos b, 0. Menos 2 menos 1, menos 3. Então, a igual a menos 3. Tá bem? Então, substituindo a igual a menos 3 na segunda, que eu acho ela mais bonitinha, eu vou ter que... Vou chamar isso aqui de 2. E 2i. Então, ó, substituindo a igual a menos 3 em 2i, a gente tem o seguinte, que menos 3 mais b igual a 1, que implica que b é igual a 4. Obtendo, então, o resultado. F de x é igual, aqui, ó, o a, eu achei é menos 3, menos 3x mais b. B eu achei é igual a menos 4, ó, igual a 4, mais 4. Tá bem? Agora, do gráfico da função afim. Eu tenho aqui uma função afim, f de x igual a 2x mais 1. Eu quero fazer o gráfico dela. Então, ó, vamos fazer primeiro aqui o eixo. Lembrando que eu vou ter que chegar aqui no eixo f de x igual a 5 a menos 3. Então, vou pensar mais ou menos nessa proporção, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho menos 3 também. Pessoal, 2 pontos só já era o suficiente. Se eu pegar só esses dois, já era o suficiente para fazer o gráfico, tá? Vou marcar todos os pontos aqui. A gente vai ver que vai ter que dar uma reta. Por mais desproporcional que eu faça os pontinhos aqui. Vamos lá marcar, ó. Se x for menos 2, marcar de vermelhinho. Se x for aqui, ó, menos 2, ó. Y é igual a menos 3. Y é igual a menos 3. Então, vou ligar os dois aqui, ó. Até eles juntarem. Se x for igual a menos 1, f de x é igual a menos 1. Então, menos 1, f de x também é igual a menos 1. Outro pontinho. Se x for 0, f de x é 1. x0, f de x é 1. Então, aqui é outro pontinho. Se x for 1, f de x é 3. Se x for 1, f de x é 3. Então, ó. Tá? E aqui, ó, vamos ligar esses pontos, então, ó. E realmente, ó, isso aqui vai ter que dar, ó, 2 e 5, ó. 5 tem que estar mais ou menos lá no 2, ó. A letra tem que estar exatamente, né? No 2. Tá joia? Esse vai ser o gráfico dessa função afim. A diferente de 0 e B diferente de 0. Y, X. Aqui, ó, ele tá mostrando, aqui, ó, tenho 2, se eu tivesse só 2 pontos, já era o suficiente para eu marcar, ó. Para x igual a 0, f de x igual a 2, tá? E esse outro ponto aqui, ó, 1 e menos 1. Só ligando os dois,
já seria o suficiente. Observe o seguinte, olha o ponto que ele intersecta aqui, ó, o eixo Y, tá? Intersecta o eixo Y no ponto 1. E olha quem tá aqui, é o 1. E aqui, olha o ponto que ele intersecta o eixo Y no 2. E olha quem tá aqui, ó, quem que é o nosso B, é o 2. Observa sempre, então, que o B vai ser o lugar onde a nossa reta vai intersectar o eixo Y, tá? Por quê? Porque quando o x for 0, o f de x vai ser só o B. É onde vai acontecer essa interseção, viu? E aqui é a mesma coisa, ó. Quando o x for 0, vai sobrar só o B. É onde vai acontecer essa interseção. Outra observação importante é o seguinte, essa reta aqui, ela tá descendo, tá vendo? Lembra o esquema? E essa reta aqui que eu falo, que essa aqui tá subindo, tá? Lembra que eu falei o esquema lá da tangente? Ó, que o A é a tangente? Então, ó, o ângulo pra cá, ó, a reta subindo, a tangente assume valores positivos. A reta descendo, ó, a tangente assume valores negativos. Essa daqui é a reta da tangente do círculo trigonométrico. Quem tiver dúvida, depois a gente resolve isso. Então, olha só, aqui, ó, o meu A é positivo. Minha reta tá subindo. Aqui o meu A é negativo. A minha reta tá descendo. A minha função, ela é decrescente. Tá? Estão observando essas coisas? Então, agora a função linear, quando B é 0, a gente tem aquela funçãozinha que corta o gráfico exatamente nesse ponto aqui, na interseção dos eixos. Porque se o B é 0, né? Então, vai passar aqui no ponto 0. Vai intersectar o eixo Y no 0. Vamos marcar só 2 pontos, a gente já marcou um, vou marcar outro ponto aqui, ó. X igual a 1, Y igual a 1, 2, 3. Aqui é o suficiente pra gente já traçar o nosso gráfico, viu? Então, ó. De novo, observa, a nossa reta tá subindo. O nosso 3 é positivo, o nosso A é positivo, tá? Aqui 3 e 1. A função identidade, eu já até tinha feito o gráfico dela, né? Observa aqui que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo, tá? Aí, ó, bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, ó, inclusive do terceiro também. Esse ângulo é igual a esse ângulo. A função translação, foi o que eu falei, ela é sempre paralela a essa reta aqui, tá? Essas duas aqui a gente chegou a fazer lá como exemplo. E essa daqui, ela é paralela ao eixo x. A de cá é paralela a essa função, que é essa função identidade, f de x igual a x, e f de x igual a x mais 2. As duas são paralelas. Isso aqui, então, ó, é quando A é 1 e B é diferente de 0. Função translação. E a função constante é quando A é 0. Tá vendo, ó? F de x igual a 2. Não dependo de x do lado de cá. Aí ela é paralela ao eixo x. Tem alguma paralela ao eixo y? Não, gente, não tem paralela ao eixo y. Por quê? Se uma reta é paralela ao eixo y, ela não vai ser função. Viu? Então, a gente só tem esses casos aqui, tá? Agora, estudo de sinal da função. O estudo de sinal da função, ele é importantíssimo. Primeiro, pra gente já... Daqui pra frente, a gente vai usar muito isso. Tanto nessa função, como na função quadrática. Mas também pra gente ver em alguns casos de aplicações. A gente vai fazer alguns exemplos disso também. É importante sempre a gente saber se a função é crescente ou não. Ou seja, se o A é positivo ou não. Porque a partir do lugar onde a reta corta o eixo x, a nossa função vai ser positiva. Para trás do lugar onde ela corta o eixo x, ela vai ser sempre, assumir valores aqui, ó, tá vendo? Negativos, tá? Então, aqui, ó, daqui para cá, para esses valores de x
o meu y é positivo. Daqui para cá, para esses valores de x, o nosso y é negativo. Tá bem? Então, ó, para esses valores de x, o y é negativo. Para esses valores de x aqui, o nosso y é positivo. Quando o a é maior que zero. Se o a é menor que zero, é o contrário, tá? Se o a é menor que zero, é o contrário. Para esses valores de x aqui, ó, tá vendo? Se meu x é esse, ó, olha lá quanto que é o f de x. É um valor positivo, acima do zero, tá? E aqui, ó, para esses valores de x aqui, ó, por exemplo, para esse, ó, quanto que é a imagem da minha função, é um certo f de x negativo, tá vendo? A função são valores negativos. Então, para cá, valores negativos, para cá, valores positivos, tá bem? Então, exemplo, dada a função f de r em r, tal que f de x é igual a 4x mais 1, qual é o zero dessa função? Qual o seu significado geométrico? O que é zero da função? O zero da função é exatamente esse ponto aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo x. Então, como que a gente vai fazer para procurar o zero da função? A gente quer saber onde f de x é zero. Essa é a pergunta, ó. Onde f de x igual a zero? É essa a nossa pergunta. Para a gente responder isso, o que a gente precisa fazer? Substituir aqui, ó, tá? 0 igual a menos 4x mais 1. Ou seja, vai ser onde x vai ser igual a menos 1. Vamos isolar o x, ó. Então, x vai ser igual a 1 quarto. É o zero da nossa função. Em x igual a 1 quarto, a nossa função muda de lado, ou seja, o gráfico corta o eixo. Vamos achar mais um ponto dessa função? Vamos achar mais um ponto dessa função. O B, ó, indica pra gente onde a função corta o eixo y. É um outro ponto fácil da gente marcar. Se aqui é 1 quarto, ó, fazendo uma proporção aqui, é 1 quarto, 1 aqui, tá? Vou ligar agora esses dois pontos, tá? Ó, e faz todo sentido minha função ser decrescente. Por quê? Meu a aqui é negativo. Quando o a é menor que zero, a função é decrescente. Tá bem? Então, ó, para esses valores de cá, a minha função assume valores o quê, ó? O meu gráfico tá aqui, ó, valores negativos, tá? Agora, deixa eu escrever de amarelinho, né? Para esses valores de cá, minha função assume valores negativos. E para esses valores de x aqui, menor do que 1 quarto, a minha função vai assumir valores positivos. Construir o gráfico a gente já acabou de fazer, né? E fazer o estudo do sinal da função é exatamente o que a gente fez. 1 quarto, o nosso gráfico ele é inclinado assim, né? Então, aqui são valores negativos, aqui são valores positivos. Para a gente completar, estudar o sinal dessa função aqui, olha só, vamos construir o gráfico dela, olha lá. Quando que f de x é igual a zero? Quando que isso aqui acontece? Para qual valor de x? Vamos substituir. 0 igual a 3x menos 1, 3x igual a 1, x igual a 1 terço. Vou colocar que aqui seja 1, 2, 3 menos 1, tá bom. 1 terço aqui, ó, tá? Então, ó, se x é igual a 1 terço, f de x vale 0. 1 terço. Para x igual a 1 terço, f de x vale 0. E agora, meu b, ó, é menos 1, tá? É o lugar onde o meu gráfico corta o eixo y. Aqui, ó, no menos 1. Então, só basta eu ligar esses dois pontos, eu tenho o gráfico da minha função. Como que vai ser o meu estudo de sinal? Olha, aqui no x igual a 1 terço, eu tenho o divisor de águas.
Daqui pra cá, ó. Daqui pra cá, ó, pra esses valores de x, minha função assume valores positivos. Então, daqui pra cá, minha função assume valores positivos, tá? Minha função é assim, né? Daqui pra cá, minha função assume valores negativos. Tá bom? Agora, para quais valores de x, essa expressão aqui é positiva? Basta a gente olhar para essa expressão como ela sendo uma função de x. 19x, tá? Quando que f de x é igual a zero? Agora, vamos fazer mais direto, tá? Quando 4 menos 19x for igual a zero. Ou seja, quando x for igual a 4 sobre 19. Então, ó, como o meu a é negativo, a minha função ela vai ser decrescente. Então, aqui vão ser valores negativos, aqui vão ser valores positivos. Agora, para finalizar, a gente vai falar sobre sistemas de inequações de primeiro grau, tá? A gente vai utilizar isso que a gente acabou de ver, o estudo de sinais, para resolver os sistemas de inequação de primeiro grau. Então, olha só, a gente quer a solução desse sistema aqui para x real. A solução do sistema vai ser dada pela interseção das soluções das duas inequações, ou seja, eu quero um x que satisfaça isso, 3x menos 4 maior que zero, e um x que satisfaça isso. Lembrando, quando a gente tem o e, né? Você tem, assim, A e B, tipo aqui uma propriedade, outra propriedade. Você tá querendo os valores de x que estão na interseção, que estejam em A e em B ao mesmo tempo. Por isso, a gente vai trabalhar com a interseção dos intervalos em R do x que satisfaçam essa inequação e essa inequação. Então, vamos lá, ó. 3x menos 4 maior que zero vai ser dado pelo conjunto S, tá? O que x está em R, e x maior do que 4 terços. Por quê? Só vocês olharem aqui, olha. Seguinte, só vocês fazerem a continha, ó. 3x menos 4 maior que zero é a mesma coisa que você pegar o 3x maior do que 4. É a mesma coisa que você pegar o x maior do que 4 terços, como tá aqui. E aqui embaixo a mesma ideia, tá? Olha o seguinte, ó, eu tô aqui com menos x mais 5 maior ou igual que zero. Eu vou passar o mais 5 pra cá, diminuindo. Então, vai ficar menos x maior ou igual do que menos 5. Vou multiplicar os dois lados por menos 1, tá? Vai ficar x. Quando é uma inequação, se eu multiplico os dois lados por menos 1, eu preciso inverter o sinal da desigualdade, tá? Da inequação. E agora aqui maior ou igual do que 5. Então, tenho aqui esses dois intervalos. Vou fazer aqui de azul. Então, eu quero maior do que 4 terços. Então, é aberto em 4 terços, né? Deixa eu tirar isso aqui. X maior. Então, aqui, ó, tá meu conjunto. Solução, aqui. E x menor ou igual do que 5. 5, aqui 4 terços. E aqui 5. Inclusive, né? Então, aqui é fechado. Todo mundo aqui pra baixo. Qual que vai ser, então, a interseção desses dois intervalos? Aqui 4 terços e aqui o 5. A interseção vai ser o seguinte, eu quero que esteja em A, vamos chamar aqui de como meu conjunto A, e aqui meu conjunto B. Vamos colocar 3 pontinhos aqui. A inter B. Vai ser, o 4 terços não tá em A, então não tá na interseção. O 5 tá em B e tá em A, então vai estar na interseção. E
e todo mundo aqui do meio tá em A e tá em B. Então, tá na interseção. Meu conjunto solução, meu conjunto S, então, vai ser x em R, tal que x, maior do que 4/3, menor ou igual que 5. Ou ainda, aberto em 4/3, fechado em 5. Aqui, olha, exemplo, essas desigualdades equivalem a esse sistema aqui, viu? Eu tenho aqui x mais 5 maior ou igual que 0, x menos 3 menor ou igual que 0, que pode ser resolvido como no exemplo anterior. Outra forma de resolução é a gente achar alguma coisa que a gente consiga colocar em comum aqui no meio, tá? E resolver ao mesmo tempo os dois lados, tá? Então, aqui, olha, ficou x, menos 3 menor ou igual do que x mais 2 menor ou igual do que 5. Eu passo o 2 subtraindo a esquerda e a direita. Então, obtenho aqui, ó, tá vendo? O menos 2 aqui, ó, a esquerda e a direita, ao mesmo tempo. Resolvi essa continha, já obtive de uma forma mais direta a solução. A dificuldade maior nesse caso aqui é você achar alguém em comum para você colocar no meio desses dois. Tem que ter um maior ou igual de um lado e menor ou igual do outro, tá? Nem sempre dá para resolver desse jeito aqui, tá? O primeiro jeito ele é mais garantido. E aqui, terceiro, a gente tem aqui, ó, o x aqui tá nos 3 lugares, se você observar. Então, para resolver isso daqui, a gente faz o seguinte, resolve essa inequação e resolve essa inequação. Então, essa daqui é a nossa inequação número 1, essa aqui é a nossa inequação número 2. Estão vendo? 1 e 2. Então, a 1, a gente tem o seguinte, a gente tem que x mais 6 maior ou igual do que menos 2x mais 3. Vou passar tudo que é x para cá, tá? E tudo que é número puro para lá. Eu vou obter que x mais 2x é igual a 3x, maior ou igual do que 3 menos 6. Vai ficar menos 3. Menos 3 sobre 3, passo 3 para cá dividindo. Eu obtenho, observa que quando eu passo um número dividindo, eu tenho que ver se ele é positivo, tá? Se eu passar um número negativo dividindo, eu também inverto o sinal da desigualdade. Então, aqui não precisa inverter, não. Maior ou igual do que menos 1. Menos 3 sobre 3 dá menos 1. Segunda inequação, x mais 6 menor do que 2. Então, a gente vai obter aqui, olha, que menos x vai ser menor do que menos 6. Se eu multiplicar os dois lados por menos 1, eu vou ter que x é maior do que 6, tá bem? Fazendo agora a interseção desses dois intervalos, aqui eu tenho x maior, inclusive, do que menos 1, então x aqui pra cima, aqui é aberto porque é estrito, x maior do que 6. Agora eu quero a interseção desses dois intervalos, alguém que tá em cima e tá embaixo. Menos 1 até 6 tá em cima, mas não tá embaixo. O 6 tá em cima, mas não tá embaixo. Então, aberto em 6 aqui, esses daqui estão em cima e estão embaixo. Então, meu conjunto solução vai ser aberto em 6 até mais infinito. Outros exemplos de inequações. A gente tem essa inequação produto aqui, olha. X menos 2, 1 menos 2x, menor ou igual do que 0. O que a gente faz? Vocês acham que a gente faz aqui a distributiva e tenta resolver? É uma ideia. Outra ideia que a gente tem, outra hipótese de solução que a gente tem é a seguinte, a gente vai escrever aqui o intervalo x menos 2, fazer o estudo de sinal desse, fazer o estudo de sinal de 1 menos 2x. Estudo de sinal de x menos 2 é o seguinte, x menos 2 vai ser igual a 0, vamos fazer aqui, ó, igual a 0, se x
foi igual a 2. Então, tá aqui o zero dessa função. A gente vai imaginar esse x menos 2 como sendo uma certa f de x, tá? E esse aqui é igual a zero se x for igual, sem errar agora, hein? Passo menos 1 pra cá, fica 1. Passo menos 2 pra cá, menos meio. Menos 1 meio. Agora, vamos ver. Se eu olhar para isso daqui como uma função, minha função vai ser crescente. Por quê? Porque meu a aqui é igual a 1, ele é positivo. Então, meu gráfico dessa função vai ser assim. Peraí. Vai ser assim, ó. Tá, agora passou, tá vendo? E o gráfico dessa função já vai ser diferente. Aqui vai ser sinal negativo e aqui vai ser sinal positivo, tá? Aqui embaixo vai ser diferente. X igual a menos 1 meio, mas observa aqui, ó, quem tá multiplicando x, ó, é o menos 2. É menor que zero, então minha função ela é decrescente. Meu gráfico vai ser desse tipo aqui, ó. Aqui é a parte positiva, aqui é a parte negativa. Vamos fazer o de cima assim também, ó. Parte negativa, parte positiva. Agora, a gente vai fazer o estudo do sinal do produto desses dois. Quando você multiplica uma coisa negativa por uma coisa positiva, aqui, ó, negativo, por uma coisa positiva, a gente obtém o quê? Negativo, tá? E aqui vai ser um zero da função, tá? No menos 1 meio. Porque se eu coloco menos 1 meio aqui, essa parte aqui dá zero, tá? Então, essa parte, como aqui tem o igual, essa parte tá na solução. Se eu multiplico menos com menos, eu obtenho o quê? Obtenho mais. Até o 2 aqui, ó. 2 inclusive. Porque quando x é igual a 2, essa primeira parte dá zero, então essa primeira parte dá zero, então tá satisfeita a inequação. Agora, olha aqui, essa parte daqui, ó, quando eu multiplico mais por menos, o que que dá? Tipo assim, essa primeira parte aqui é mais, essa segunda parte é menos. Se eu faço o produto dos dois, quanto que dá? Dá algo negativo. Eu quero o quê? Eu quero que ele seja menor do que zero. Então, onde está o meu conjunto de solução? Nas partes onde eu tenho o sinal negativo. Tá ok? Meu conjunto de solução vai ser x em R. Então, que x menor ou igual do que menos 1 meio. É menos 1 meio aqui mesmo, gente? Menos 2x. Ah, desculpa, que é zero. Não vai influenciar em nada na nossa conta, não. Aqui é zero, tá? Eu vou passar esse 1 pra cá subtraindo. Vai ficar, ó. Desculpa, ó. 1 menos 2x é igual a zero. Menos 2x igual a menos 1. X igual a 1 meio. Ou seja, quando x igual a 1 meio, esse termo aqui dá zero. Então, a única coisa que vai mudar, ó, vai ser aqui é mais, aqui é mais. Continua sendo maior do que menos 2, então tá certinha a nossa solução. Ou é a união desses dois intervalos amarelos. Ou x maior do que 2, tá bem? E agora, resolver essa inequação quociente. É a mesma coisa da outra inequação. A gente não precisa tentar fazer essa divisão aqui. A gente precisa só entender que quando eu divido uma coisa positiva por uma coisa negativa, eu tenho uma coisa negativa. Quando eu divido uma coisa negativa por negativo, dá positivo. Tá bom? É tipo produto, tá? É a mesma coisa da regra do produto. Então, vamos lá. Vamos fazer o estudo de sinal desses dois e fazer. Eu sei que o x é diferente de 1. Então, vamos lá. X mais 4 e x menos 1. X mais 4 é igual a 0 se x igual a menos 4. X menos 1 é igual a 0 se x for igual a 1, tá?
Então, o que a gente vai ter? Vamos lá fazer. Vou colocar aqui o menos 4. Aí, menos 4 inclusive ou exclusive? É aberto ou fechado em menos 4? Vamos ver. Isso daqui vai dar 0 se o x for igual a menos 4. Eu quero inclusive quem seja 0, porque aqui tá menor ou igual. Então, vai ser fechado. E o denominador? Isso aqui vai ser 0 se x for igual a 1. 1 tá aqui pra cima. Aberto ou fechado em 1? É o mesmo caso do primeiro? Não é, porque aqui tá no denominador. Eu não quero que o denominador seja 0 de jeito nenhum. Então, é aberto em 1, tá? Vamos ver agora o estudo do sinal. Eu olho aqui, ó, o meu A, né? Eu tenho que olhar isso aqui como sendo um AX mais B. Se A é positivo, função crescente. Se A é negativo, função decrescente. Nos dois casos, o A é igual a 1. Função crescente e crescente, tá? Parte de cá para baixo do gráfico, então é negativo. Parte para cá para cima do gráfico, então, para cima do eixo, então é positivo. Aqui, parte para cá para baixo do gráfico, então, do eixo negativo. Parte para cima do eixo positivo. Tô querendo as partes que são maiores ou iguais do que 0. Então, vamos ver o que vai dar. Aqui é o menos 4. E aqui é o 1. O 1 não tá na solução, aberto em 1. Para cima do 1, positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. O menos 4 vai estar lá, porque eu quero 0 inclusive. Menos com menos dá mais. Então, meu conjunto solução é os valores, que isso aqui são valores positivos. Então, aqui para baixo do menos 4, para cima do 1. X em R tá o que? X maior ou igual, mentira. X menor ou igual do que menos 4, ou a união desses dois intervalos, né? Então, eu coloco o ou aqui, ou x maior do que 1. Então, a gente termina por aqui, tá? A gente viu aqui função afim e vimos algumas coisas de inequações.